Há uma frase da teoria quântica que diz que um bater de asas no Japão pode dar origem a um tremor de terra nos Estados Unidos. E esta frase eu acho que sintetiza tudo aquilo que foi, aquilo que aconteceu naquele dia. Primeiro, a visão de um homem, do Clemente Barros, a visão de um homem e da visão das pessoas aqui que nunca ficaram amarradas à pequenez de uma freguesia que era mesmo pequena e que estava longe, muito longe. Falou aí da questão dos quilómetros, era mesmo muito longe do Porto. Nós estávamos mais perto, tínhamos o comboio, mesmo assim mas estávamos muito longe, como se começa a vir. E a grandeza destes homens. Perceber a humildade, por um lado, mas perceber que o futuro se faz de conhecimento. Onde estiver o conhecimento é onde nós temos que estar. Isso foi sempre o que nos norteou, depois de todos estes anos de Nublense. Nós temos que estar onde está o conhecimento, onde está o desenvolvimento. E foi isso. E aquilo foi um estímulo enorme. O Porto, porque era o Porto aqui, é tudo portistas aqui. Ou os benfiquistas. Não, depois, exatamente. Nem todos são perfeitos. É muito uma coisa, e portanto o Porto. Mas para além disso, o Porto era, de facto, uma potência a nível nacional, a nível regional, nem se fala, eram os melhores, sem dúvida. Isso foi para nós. Eu acho que nós treinávamos a partir daquele dia, começávamos às 2 da tarde, mal ou bem, não interessava. Mas começávamos às 2 da tarde e treinávamos às 8 da noite, quando os médicos nos chamavam para jantar. Portanto, eu digo mesmo que foi aí que tudo começou e é mesmo o bater de asas que faz com que o Japão fez o tremor de terra nos Estados Unidos. Obrigado. Rui Amaral. Só para me situar em relação ao Zé Diegas, o Zé Diegas foi responsável por eu ter no Suba, que estava no Porto, e que jogava, francamente, a um nível muito inferior ao dele, mas entrava no estádio das Antas a dizer, com um cartãozinho a dizer campeão nacional. Eu não tinha continuidade, porque foi equipa de infantis, portanto, fui colega de equipa, mais tarde saí do Porto, fui para o clube, onde depois estive sempre até ter deixado de jogar, aos 28, deixou, vai desde os 15 até aos 28. Fomos várias vezes adversários, mas fomos sempre amigos, sempre. Estive muito tempo ausente do ténis de mesa. E mais tarde, o que é que acontece? Primeiro, através do Facebook, vim a descobrir que este homem escrevia. Eu sou das áreas das engenharias, não tenho nada a ver com as letras. E, portanto, o que eu vou dizer sobre o livro é a minha apreciação como leitor, que eu fui lendo não seguido. Isto é um livro de crónicas, e um livro de crónicas é, acima, um relato das experiências que ele foi tendo e de alguns pormenores muito interessantes. E o que eu vejo no livro é uma capacidade muito grande rítmica, ou seja, há histórias que o ritmo é entusiasmante, e vou ler nesses casos, e depois o sentido poético que muitas vezes aflora de uma forma forte. E eu vou resumir a minha apresentação do livro, depois vou fazer 3 perguntas ao Zé, que eu espero que ele responda sobre as minhas dúvidas sobre o livro, que é para ele ter que falar. E vou passar a ler um exemplo de uma parte ritmada, que tem a ver com o cheiro, já estás a ver qual é, penso eu, e depois vou ler outra, que digamos que é um bocadinho mais poética e emocional, e que eu gostei particularmente. Peço desculpa se a minha declamação tiver alguma falha, mas não é a minha área. Passa a ler. Fica comigo cheio. A sopa da minha avó. Couve. Muita couve fumegante a sair da panela. O aftershave do meu pai. Suave. Doce como ele em pessoa. O mar da Foz do Douro. O pão quente com manteiga. O chiar do 78 com 2 andares. O plim-plim do elétrico nos canis da Boa Vista. Marcas de memória e na alma. Reflexos de tudo, entranhado na pele e metido no nariz. Livros que não são apenas livros. Capicua, números são apenas números. Fica comigo cheio. Isto depois continua, o ritmo é sempre isto, mas é um exemplo perfeito que eu acho. Eu, quando ouvi falar do 78, lembro do 78 que eu apanhava das Antas, meus pais viviam na Foz Velha, eu vinha do 78, que é do outro lado da cidade do Porto, para quem conhece, do Estado das Antas, saía na Praça do Império e depois vinha a pé. E eu lembro perfeitamente do 78. Vinha ao Pinho comigo, já víamos 3 ou 4, víamos os treinos e íamos sair. E lembro-me também do Plim-Plim, dos elétricos, quem esteve no Porto e conhece perfeitamente esse valor, o Plim-Plim. E agora vamos para a poesia.
Eu acho que atingiste, no meu entender, aquilo que define um poeta. Um poeta em prosa, não é um poeta com rima, que eu acho que é mais interessante. Sei que era tarde. Era tarde. Não sei se muito ou pouco. Sei que era tarde. Navegamos os dois solitariamente entre aldas descobertas e um pedaço de terra num sítio qualquer. Não interessa. Caminhávamos sem sentido, acompanhados por uma ligeira brisa e as luzes que aos poucos se acendiam, bem como os sentidos que se despertavam entre os dois. Naquele instante pouco mais importava. Nem o perfume certo, nem a cor da camisa, o toque na pele, o sapato a condizer, a palavra certa, a madeixa que me atrapalha. Nada. Apenas e só os dois e o instante. Isto depois continua, eu não vou ler mais. E depois há uma frase que eu gostava de ler. Não sei se todos estão aqui são religiosos, mas eu gostei imenso desta frase e atribuo isto a ti. A natureza celebra impassível este ritual e Deus, escondido por entre milhares de páginas do livro da vida, sorri. E eu acho que sorri para ti. Parabéns, Zé. As dúvidas que eu tenho, deixa-me só dizer, as dúvidas que eu tenho, eu disse que ia fazer 3 perguntas, e as 3 perguntas têm a ver. Como é que foi surgindo cada escrita? Ou seja, tu pensavas, escrevias, estavas num café e escrevias qualquer coisa, estavas no computador, mais recentemente. Como é que foi surgindo? Depois, a maneira como dividistes o livro tem várias partes, e, acima de tudo, um desafio para quando o romance, não é? Obrigado, Rui. Eu quero começar por agradecer a vossa presença. É para mim muito reconfortante estar aqui no Novelense. Primeiro porque é a minha primeira apresentação, ainda não tinha apresentado o livro. E o repto que o Malheiro me lançou foi precisamente para eu estar aqui hoje. Isto tem muito significado para mim por 2 razões muito simples. Primeiro porque é uma associação. E eu aprendi a jogar exatamente numa associação como esta, o Anual Alvinegro, que tem muito a ver com isto que é o Novelense, que é um ambiente familiar, um ambiente de amigos, e de onde partiram, neste caso no Alvinegro, partiram grandes homens para esta sociedade. De certeza que o mesmo se passa aqui em Novelas, e, portanto, grandes homens que saíram daqui para a nossa sociedade. E fazem falta estas associações, fazem falta estas coletividades no nosso país, porque demos um passo muito grande na evolução, mas esquecemos que foi desta base, destas associações, que nasceu a gênese do que é o nosso país hoje, com os carolas, que sempre trabalharam de forma gratuita para que isto avançasse no tempo e para que se construísse aquilo que é hoje, e que são hoje as raízes fundas daquilo que é o nosso país. Agradecer ao Malheiro o convite. Hoje foi um dia de grandes memórias, tivemos um almoço excelente, um convívio muito bom, de gente que já não se via há imensos anos. Agradecer ao meu mestre, que eu trato o Paulino Gomes assim já há muitos anos por mestre, por aquilo que ele me ensinou, mas sobretudo pela amizade que ficou ao longo da vida, uma amizade que envolve toda a nossa família. A Cristina é como uma irmã, nós tratamos como irmãos e, portanto, o Paulino é um amigo desde sempre. O facto de estar aqui o Rosas, para mim, significa muito também, porque o Rosas foi daqueles homens com quem eu aprendi a conviver no Alvinegro, e ainda há bocadinho ao almoço falávamos sobre isso. A coisa mais importante para a formação de um ser humano era precisamente aqueles convívios que nós tínhamos, em que eu, garoto, ia ouvir as conversas que os adultos tinham, em que eles falavam de desporto, falavam de política, e é aquilo que eu aprendi na altura. Nada nos ensina mais do que exatamente isso que eu aprendi com eles. O Alvinegro foi uma escola de vida, estas associações são todas uma escola de vida. Agradecer ao Rui pelas palavras dele, pela sensibilidade que ele teve e pelo repto dele ter aceitado vir cá hoje falar sobre o livro. Ele recebeu o livro há pouco tempo, teve muito pouco tempo para ler, mas agradeço-lhe todo o esforço que ele teve e toda a boa vontade que ele teve para isto. Como é que tudo isto começou? Eu quero vos dizer que, antes de mais, eu tentei que viessem mais 4 ou 5 falar, porque assim eu evitava falar muito, não é? Porque eles preenchiam o tempo.
Mas isto começou precisamente porque eu, nos torneios, lia muito. Os torneios de ténis de mesa serviam também para isso. Nós jogávamos de hora a hora, de hora e meia em hora e meia. E eu gostava de estar ali sem nada para fazer, então levava livros e levava jornais, revistas, etc. Só que tenho-me acompanhado ao longo da vida a leitura. E, portanto, aquilo que eu considero é que ninguém consegue escrever bem se não ler. Portanto, ler é fundamental. Não há nenhum escritor neste país, e eu não sou escritor, sou apenas um autor, não há nenhum escritor neste país que o faça e que o faça bem sem ler muito também. Eu sou muito apreciador de Lobo Antunes, e Lobo Antunes lê muito, lê imenso. Ele fala imenso sobre os livros que lê. Portanto, isso é o principal. Depois tive em casa o meu pai, que era uma pessoa que escrevia muito bem. Ele era jornalista desportivo também e escrevia muito bem e lia sempre também muito. E lembro-me de pequenino me levantar da minha cama e ir para a cama dele ao domingo de manhã. Ele lia o Comércio do Porto e eu lia o Jornal Notícias. Depois eu lia o Jornal Notícias e ele lia o Comércio do Porto. Dividíamos os jornais. Portanto, isto é um vício que está entranhado desde muito cedo, que sempre me acompanhou. Conforme vos disse, como é que tudo isto começou? Eu, em 2006, iniciei um blog, por brincadeira, que é um blog de 1000 conversas, onde eu relatava algumas coisas sem grande razão, sem grande significado, apenas porque eu tinha que ter um escape. Eu não consigo estar parado, tenho que fazer sempre 10 coisas ao mesmo tempo, e, portanto, entre jogar ténis de mesa, trabalhar num banco, criar 2 filhos, ter que ter a minha família, a minha mulher, e todo este ambiente, e poder ligar a toda a gente, eu também tinha que correr, e também tinha que escrever, e também tinha que ler. Portanto, sempre foi assim e continua a ser assim, e, portanto, acho que até ao fim da minha vida vou continuar a fazê-lo, não consigo estar mesmo parado. Daí, há 10 anos, ter surgido a Ordem do Trevo, que eu, neste pequena parte, também vos vou contar que foi... nasceu também de uma brincadeira e constituiu uma associação de solidariedade nas Caldas da Rainha, que hoje em dia apoia 64 famílias, 222 pessoas, dos quais 14 famílias são ucranianas, que nós acolhemos há pouco tempo, e, portanto, nós damos cabazes alimentares, damos roupa, contribuímos para eles terem apoio a nível da saúde, da educação, os miúdos fazem desporto, recebem material escolar, tudo isso. Portanto, é uma associação que está há 10 anos e neste momento está em Velocidade de Cruzeiro. Mas, reportando aqui também ao desafio do Rui, o livro começou porque eu escrevia sempre nesse blog. E sempre pensei em lançar o livro, mas faltava uma coisa muito importante, que era a coragem. E a coragem porque nós, ao escrevermos um livro, não sendo escritores, não sendo conhecidos, não sendo atores de telenovelas, que sem saber escrever lançamos um livro, não é? Porque temos logo as televisões atrás e os jornais também. O que é que eu pensei fazer? Bem, eu tenho, através do meu blog, chegavam aos ouvidos que as pessoas pretendiam que eu lançasse, que eu tivesse a coragem de lançar o livro. E o problema residia exatamente aqui. Eu jogava ténis de mesa, eu trabalhava num banco, vou lançar um livro, eu que não sou escritor, o que é que as pessoas vão dizer? Este tipo é tonto, não é? Vai escrever um livro, vai lançar um livro, então mas ele sabe escrever, não é? E o meu medo residia muito nisto. Lanço, depois sou sujeito à crítica, etc. Entretanto, os 60 anos trazem-nos estas coisas, que é a coragem e o impulso. E tal como o flamingo faz, tem o impulso e a coragem de voar, eu fiz exatamente isso. Deixei de ter medos e lancei-me à conquista do mercado literário e lancei um livro. Livro esse que são um livro de crónicas, coisas muito simples, que podem ser lidos a partir do meio, começar pelo fim, porque as crónicas são crónicas soltas, cada uma tem uma mensagem. E são crónicas que falam sobre aquilo que é a nossa infância, que nos toca a todos, aquilo que é o Porto, que muito me diz, episódios passados na Ribeira, episódios passados com os meus amigos, episódios da minha avó, episódios da minha família, episódios romanceados, episódios inventados, porque no fundo escrever um livro é observar, é ler, é observar, é ver aquilo que as pessoas nos transmitem, é ver aquilo que a sociedade nos dá, é ver aquilo que nós no dia a dia vamos vendo e depois
ficamos a pensar naquilo e escrevemos uma frase, 2 frases. O trabalho de escrita é um trabalho, para mim, muito complexo, porque eu sou, digamos, muito picuinhas na escrita. Eu escrevo num caderno e depois passo para o computador, depois imprimo e começo a sublinhar aquilo que escrevi, a estruturar as frases e estou a pensar que aquilo vai dar um romance tórrido, ali um amor desassombrado entre um homem e uma mulher, mas não, desvia-se para uma brincadeira de infância, porque as frases assim me levaram. Eu costumo dizer, eu já não mando nisto tudo, as frases é que mandam em mim e acabo por ir eu atrás das frases e escrever dentro daquilo que elas me vão transmitindo. E a minha escrita passa muito por isso, que é aquilo que eu sinto, aquilo que eu vivencio. E durante 27 anos da minha vida trabalhei sempre fora das Caldas da Rainha, como bancário, e almoçava normalmente sozinho. E um dos meus trabalhos era apreciar as outras pessoas. Ainda hoje o faço. Estou a almoçar, estou a tomar um café e olho para as pessoas e aprecio as pessoas e vejo os gestos e os comportamentos e as formas de falar e as trocas de informação que as pessoas fazem, os olhares. Tudo isso me transmite coisas e é a partir daí que eu consigo montar e estruturar todos estes textos. Depois vou trabalhando os textos. Às vezes começo um texto há um mês atrás, depois paro, trabalho o outro, depois vou buscar o anterior, depois entretanto invento aqui mais uma artimanha pelo meio e acaba por dar... há sempre ali a partir do meio para o fim, é mais rápido, sai muito mais, de uma forma muito mais fluente. A estrutura do livro foi feita primeiro, não criei capítulos, mas criei espaços temporais. Falo sobre o Porto, que, como vos disse, diz-me muito, falo muito sobre o Porto e sobre aquilo que é a sua gênese, sobre o Douro, sobre os pedaços de alma que nós deixamos no Porto, a forma como se vivem as tradições no Porto, o que é que o Douro nos traz, o que é que a Ribeira nos dá, o que é que as Fontainhas e o São João nos transmitiam e que, para mim, que vivo neste misto de emoção e saudade, acabo por transpor muito para o livro. Depois falo também um pouco sobre episódios da minha infância, passados com a minha família. Tinha uma avó muito curiosa, que era uma pessoa muito engraçada, 2 avós, por acaso, e uma delas era espanhola e tinha sempre uns termos muito engraçados e que eu mais tarde começo a recordar o passado e a lembrar-me de coisas que ela dizia e acabo por meter aquilo no meio destes textos e dá também algum humor, alguma brincadeira no meio destes textos, que é uma coisa que eu também tento transmitir, é algum humor, alguma sensibilidade, mas sobretudo brincar um pouco também com as palavras e brincar um pouco também com os acontecimentos. Depois há aquelas partes mais sérias, em que nós falamos um pouco sobre aquilo que é a nossa sociedade, sobre aquilo que é o mundo, sobre aquilo que são os aspectos da vida que passam por nós. Eu tenho aqui um texto que fala sobre um hospital psiquiátrico. Felizmente nunca lá estive, nunca frequentei, mas passava todos os dias por um e observava aquilo que as pessoas faziam. E inventei aqui uma história de um hospital psiquiátrico que é um submundo que existe por baixo do nosso mundo, que é aquele mundo tão bonito em que nós vivemos. Como é que será viver naquele mundo de uma pessoa que está hospitalizada num hospital psiquiátrico? Como é que será aquela relação médico-doente, doente-enfermeiro? Como é que é isto? E, portanto, estruturei à volta disso. Depois falo um pouco também sobre aquilo que é o amor. É o amor com as pessoas, o amor da juventude, o amor da família, o amor dos amigos. Tenho alguns episódios também aqui relatados. No fundo, anda tudo um pouco à base disto. Tento não tornar um livro muito poético, mas o Rui disse muito bem que às vezes a escrita passa um pouco por aí também. Passa um pouco pela não será uma poesia, mas será uma prosa poética, digamos.
E basicamente era isto, aquilo que eu tinha para vos dizer sobre o livro. O Rui lançou-me um repto sobre... Sobre o romance. Antes de mais, porque eu... Uma história das Caldas. Exatamente, também é interessante. Porque o nome A Terapia do Flamingo. O Isso flamingo é é um pássaro que consta do emblema das Caldas da Rainha, que faz parte do emblema da cidade, faz parte do emblema do clube, que é o Caldas, e foi a cidade que me acolheu e a quem eu acabo por também ter uma dívida de gratidão, por facto de viver naquela sociedade e das pessoas me terem acolhido também muito bem. Portanto, estou sempre com o coração dividido entre o Porto e as Caldas. E a terapia tem a ver com isto tudo que eu acabei de dizer. No fundo, aquilo que eu escrevo é também uma terapia, porque é catarse, não é? É libertar-me. É como nós costumamos dizer, tirar os diabinhos fora. Aqueles diabinhos que nós temos na alma, que nos transtornam e que andam aqui a remoer a saudade do Porto, a saudade dos amigos, a nossa infância. Quem vive, e vocês também passaram por isso, alguns de vocês estão deslocados, nem que seja meio dúzia de quilómetros do vosso local de residência, não é? E passam muitas vezes por pensar, o que é feito do António, do Manel que andou comigo na escola, do Joaquim, da Maria, aquele tipo que tomava café comigo, o que é feito dele? Portanto, essas memórias que nos trazem e que nos moem cá dentro, porque nós queríamos acompanhar os nossos amigos, os nossos familiares, desde que nascemos até que morremos, não é? Queríamos que todos eles nos acompanhassem em fila indiana. Era isso que todos nós desejaríamos, não é? No fundo, não conseguimos fazê-lo. Portanto, isto acaba por ser o atirar os diabinhos fora, atirar da nossa alma aquilo que é esta transmissão do sentimento, da pureza, do contacto com esses amigos, com os familiares que entretanto desapareceram, porque também deixamos de os ver, muitos deles, desses nossos amigos, os familiares desapareceram. E portanto esta terapia é também um lavar de alma e que nos faz bem, porque ao irmos rebuscar isto e ao escrevermos, estamos também a libertar toda esta dor que temos cá dentro e que nos faz aliviar, de certo modo, que nos faz, como qualquer psiquiatra nos dizia, tens que fazer terapia. Portanto, esta é a minha terapia, passou pela escrita e irá passar também, certamente. O romance está em curso, o romance é passado no Porto, vai demorar ainda algum tempo. O romance começou por ser o pensamento sobre uma senhora que vivia no Porto e que era uma figura castiça do Porto. Neste momento já lhe desviei o caminho, já vai por outro caminho, penso que um caminho melhor. E ao mesmo tempo estou a compilar também mais um livro de crónicas, também já comecei, isto também faz parte daquele processo evolutivo. Se eu não escrever mais, qualquer dia não sei escrever, portanto, o importante é escrever mais, cada vez mais, para que a própria escrita se transforme e para que, ao escrever, eu possa transmitir cada vez mais, de uma forma mais limpa, mais pura, aquilo que eu quero transmitir às pessoas. Portanto, espero não ficar por aqui, espero ter mais alguns anos pela frente, de forma a que trago o romance e quero vir apresentar a novela. Mas escreve isso, não se